Meus amigos, vamos iniciar as atividades dessa noite. Ficamos muito felizes em estar com essa nossa nova equipe, todas entusiasmadas. E vamos iniciar a nossa palestra de hoje, pedindo ao Maicon para fazer a prece inicial. E cada semana um vai se escalando aqui, ó. Tem essa cadeirinha aqui para quem quiser fazer a prece, vai ficar sentadinho ali. Não sei. Essa nossa primeira palestra vamos dar em duas etapas, para não ficar muito pesado, né? Então hoje nós vamos iniciar lembrando que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo é fundamental em todas as atividades espíritas, principalmente no campo da cura e da desobsessão. Nosso Senhor, o sol, ilumina o nosso corpo físico. Nosso Senhor ilumina a nossa alma. Apesar da distância que nos separa, no momento que nós abrimos o nosso coração em vibração de amor, nós estamos sintonizados com o Cristo. A gente não o vê, mas Ele nos vê e nos ouve. Não conseguimos entender como um espírito tão evoluído possa controlar 7 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados, sem se atrapalhar na direção espiritual do planeta. Veja bem, quando o planeta está em formação, nosso Senhor já presidia a formação da Terra. Então o Espírito realmente controla tudo. E nesta aparência, desconforto que tem no planeta, muita agitação, muito transtorno, é apenas uma transição necessária para o terceiro milênio. Esse Omar Soveral, ele tem uma pequena poesia muito bonita que quando eu estava na juventude espírita, nós conseguimos decorar. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar o que erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição. E fazendo a caridade, evitar a orfandade, abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé. E guardar bem na memória
os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem pão, e se tornar complacente com o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar o que erra, e entre os atrasos da terra, não falar mal de ninguém. Espiritismo e cristianismo. Como uma açucena que brota da terra imunda, que nem diz o irmão X, o espiritismo surgiu como cristianismo redivivo. Então, cristianismo e espiritismo é a mesma coisa. Aquele cristianismo do livro de Paulo e Estevão, que tem toda a sua pureza e todo o seu espírito de amor impregnado nas letras. E o espiritismo se resume na palavra mediunidade. Então, cristianismo e espiritismo, numa frase só, nós podemos dizer, é a mediunidade com amor. Pois o amor do Cristo e a mediunidade, que é um trabalho semelhante, vão se tornar uma dupla perfeita. É o Consolador prometido, cuja maior tarefa, no dizer do Dr. Lacerda, é salvar o maior número de dos espíritos perante a seleção planetária que está em processo muito acentuado. Começou em 1950, no dizer do Dr. Lacerda, e está se processando. Até o ano 2000 saiu da Terra muitos espíritos altamente periculosos. Veja bem que quando Jesus nasceu, os engenheiros siderais conseguiram conter 2 bilhões de espíritos numa região inferior chamada a Cruzada. E esses espíritos continuam ainda encarnando e desencarnando, mas depois do ano 2000, esses mais violentos já estão sendo levados para planetas correspondentes ao seu grau evolutivo. Mas nas tarefas de apometria, quando a gente se dá conta, nos campos de força, trazendo essas entidades sofredoras, e muitas vezes os seus líderes, que eles estão quase 100% auto-hipnotizados ou hipnotizados pelos dragões, a gente consegue cortar aquela ligação maléfica e transformar uma vibração benéfica, permitindo com que essas criaturas vão para os vales da reencarnação e continuem sua evolução aqui no planeta Terra. É ainda muito primário, mas é bem melhor do que quando era há 10 a 15 mil anos atrás, como esses orbes que vão receber essas entidades que estão saindo da Terra. Então, em João 14:15, o Espiritismo é o Consolador prometido. O lema científico da doutrina espírita é o seguinte: fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo acompanha a evolução científica. A seleção, no tempo de Kardec, só tinha as máquinas de Fulton, era o vapor, o barco a vapor e as locomotivas. Imagina agora, com toda essa evolução, necessariamente nós temos que nos adaptando para a gente não ficar para trás. O lema filosófico: nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre, e tal é a lei. O lema religioso: fora da caridade não há salvação. E o lema social, aquele que nós adotamos na nossa casa: trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec, no tempo das mesas girantes, que eram as festas nos salões de Paris, ninguém se interessou em saber qual a parte oculta, qual a inteligência que estava por trás daquilo. Mas Kardec veio com essa missão,
conseguiu estudá-la e codificou a doutrina espírita. Dr. Lacerda, da mesma forma, muitos aqui no Brasil viram a palestra de Luiz Rodrigues, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, mas no Hospital Espírita de Porto Alegre ele o viu e achou que tinha fundamento. Como Kardec achou que as mesas girantes tinham fundamento. E foi atrás e pacientemente conseguiu elaborar um corpo de doutrina que atualizou a parte da desobsessão para poder agir mais diretamente no mundo de hoje. Então o Espiritismo tem duas correntes. O Espiritismo é a parte ético-teísta e a fenomenológica. A parte ético-teísta é a religião, é o amor. Isso é universal, em todo o universo. Isso a gente não consegue mexer porque está perfeito. Agora a parte fenomenológica, que é a ciência da doutrina espírita, essa é renovável, conforme a evolução, conforme os espíritos superiores vêm, reencarnam e vão trazendo conhecimentos cada vez mais importantes da física quântica, com comunicações e com outros planetas, enfim, a gente vai se adaptando. A apometria é, teoricamente e tecnicamente, a separação do corpo astral ou do corpo mental do nosso corpo físico. Então, apo é separação e metron quer dizer medida. É filha da evolução científica e do conhecimento médico-psicológico, aperfeiçoando os atendimentos aos necessitados. O Espiritismo evolui com a ciência, conforme ensina Kardec. Ontem nós atendemos aqui 159 pessoas que nos pediram ajuda na nossa urna. 10, 11 conseguimos atender através da mesa mediúnica e os outros através do desdobramento espiritual. Quer dizer que todos foram atendidos no Hospital Caritas, que é um hospital que dá cobertura às atividades de apometria da nossa região. A ciência espírita é a parte fenomenológica. Nós vamos estudar com ela a mediunidade, a obsessão, a desobsessão e as curas espirituais, tanto cirurgias astrais como também as curas materiais. A preparação do ambiente é muito importante. Se vocês vão num terreirinho de Umbanda, às vezes ficam meia hora eles preparando o ambiente, defumam, cantam, preparam para poder dar o passe. Também numa sessão mediúnica é que nem um hospital, um centro cirúrgico. Tem que ter um preparo para que não entre qualquer pessoa, qualquer animal, né? Então é uma coisa muito selecionada. E a gente prepara assim de 10 a 15 minutos, às vezes mais, para que haja os campos de força. Para vocês terem ideia, vocês vão aprender esse ano, que há pessoas que já sabem, me perdoem, mas a gente faz os campos de força, por exemplo, nessa casa, te imagina uma pirâmide ao redor da casa. Então a gente faz o alfa, beta, gama, delta e epsilon. Aí te imagina aquela pirâmide de 4 lados, branca, o verde claro, o azulado. E a gente começa a dar comandos e vai enchendo essa pirâmide de um verde bem clarinho, que ela é esterilizante. Quando os espíritos entram, muitas vezes contaminados, ele passa por uma espécie de um chuveiro astral para não contaminar o médium e também não contaminar a sala. E também nessa preparação do ambiente, que nós vamos ver depois nas aulas práticas também, a gente coloca o passe com todos os caboclos, a gente abre os pontos dos caboclos, pretos velhos, eles dão passe na equipe, depois ficam nos 4 cantos da sala, os caboclos como guardiões, para que, é que nem você está num ambiente, assim, no quartel, tem que ter o segurança, né? E quem é vidente vê um círculo de pretos velhos orando, porque a matéria-prima do atendimento apométrico é o amor. Como a gente
tem pouco, é escasso, esses pretos velhos, que são amorosamente evoluídos, fazem com que haja um campo perfeito para nós utilizarmos nas atividades da noite. A preparação dos médios também, desde a alimentação, não se altercar com ninguém durante o dia, vir prazerosamente ao trabalho, não vir querendo ajudar, ser ajudado, ajudar sua família, não sei o que. Pode até acontecer que a gente precise ajudar, mas o objetivo é vir para servir aquele necessitado, anônimo e muitas vezes desconhecido. No início a gente abre a frequência dos médios, se algum estiver ainda com a frequência um pouco, a gente incorpora o espírito, faz a limpeza, para que haja uma perfeita harmonia durante toda a atividade mediúnica. A seleção de atendimentos, a gente procura ver os mais graves, né? Mas, teoricamente, é muito difícil tu avaliar quem é mais grave ou quem é menos grave. Às vezes uma simples depressãozinha, que esse aqui não precisa, que a semana que vem ele pode se suicidar, né? Então, a gente deixa meio assim a critério do mundo espiritual, da nossa intuição, mas todos são atendidos. E a orientação para os atendidos nós vamos falar no decorrer da nossa palestra. As doenças da alma, as obsessões. 20% dos problemas psiquiátricos é obsessão, aquelas mais claras. E 80% das enfermidades, todas, se você abrir a frequência, você tem entidade sofredora. Qualquer um de nós aqui abre a nossa frequência e já vem os espíritozinhos, ou parasita, ou vampiro, ou aproveitador, e a gente consegue atender. Então nós estamos seguidos por uma multidão de espíritos, e conforme a nossa vibração, é melhor ou mais inferior. As obsessões simples, é uma indução simples. Um familiar que desencarnou, fica ali na família, atrapalhando muitas vezes as crianças, os adultos, sem querer, mas aquela vibração está passando como um perfume, como um odor que está se manifestando. A influenciação mental, tem a fascinação. Quando o espírito consegue dominar a mente, é a fascinação. Ele começa a querer fazer negócios acima da sua possibilidade, começa a querer fazer coisas que você percebe que ele não tem condições, então ele dá uma fascinação. E a possessão, quando o espírito age no nosso sentimento, no nosso coração. A obsessão complexa, que nos centros kardecistas é difícil de ser tratada, muitas vezes nem se lembram de tratar, são a magia negra, os aparelhos parasitas e as arquepadias, magias feitas no passado que ficam agindo no presente. Uma vez nós atendemos um paciente que tinha um preto velho junto com ele, que estava sofrendo muitas dificuldades vibracionais. Aí ele foi regredido no passado, quando ele era escravo, ele fez um trabalho de mandiga para o seu dono, para o seu patrão, morrer ou ficar doente. Realmente aconteceu. Só que aquela frequência ficou nele e ele não sabia como se desenvolver disso. São essas arquepadias. Aquelas frequências do Egito Antigo, que os faraós colocavam para não ter violação dos túmulos, também pode refletir. É que não é que nem aquela bomba de cobalto lá em Goiânia, né? Bota na sucata e aquela energia nuclear fica agindo e atrapalhou uma família inteira lá. 50% dos pedidos nos centros espíritas são por obsessão complexa. A mais importante lei da apometria é a lei do amor. O Dr. Lacerda frisou muito que para a gente desenvolver o amor é importante
Matéria-prima de todo bom médium, aquele que quer ser o médium útil, tem que ser a humildade. Humildade não quer ser melhor nem pior que ninguém. É analisar os nossos lados negativos, procurar corrigi-los e aperfeiçoar o nosso lado positivo. Ao nos aproximarmos de Jesus, todos os nossos problemas se derretem, como a neve derrete sob os raios do sol. Jesus é o farol, é as virtudes supremas. E nós vamos nos aproximando, nós vamos ter fartura, sucesso, amor, saúde e tudo aquilo que a gente almeja, porque o fluxo da vida que Deus permite é nos levarmos para a perfeição. A nossa meta, então, durante a desobsessão da apometria, é transformar os inimigos em amigos, doentes em pessoas saudáveis, ignorantes em esclarecidos. Evidentemente que nós sozinhos não temos. O mundo espiritual é que funciona bem. Nós somos apenas fornecedores de energia. O poder da oração. Uma das maiores formas de magia é a oração, talvez a mais poderosa de todas. Se vocês lerem Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, vocês veem que Evelina, uma mocinha que estava numa família que tinha Odila, Amaro, Zulmira e Júlio, ela estava vendo muitas dificuldades porque a dona Zulmira ficou sentindo uma grande obsessão daquela que desencarnou, que era a dona Odila. Aí ela faz uma oração, uma simples oração, e é ouvida pelos nossos amigos espirituais do nosso lar, e todo o livro é uma decorrência do atendimento a essa família. Então a Odila, a genitora da Evelina, ela morreu. E o seu Amaro, como não é de ferro, casou pelas segundas núpcias. Mas a Zulmira, na segunda núpcias, ela não gostava do Júlio, que era o filhinho dele, com a outra mulher, porque o pai dava muita atenção para ele e pouca atenção para a mulher. Aí ela se descuidou na praia e o gurizinho morreu. E a Odila ficou muito brava e começou a perseguir de uma forma atroz aquela família. Até que com a oração, Clarencio veio, ele e Hilário vieram ajudar a recompor a vibração e a evolução daquela família. Sabe quem foi Clarencio? Aquele que salvou André Luiz do umbral. Pegou, levou para a colônia do nosso lar. O Clarencio, um espírito de luz. Então, uma das causas das obsessões é o ciúme doentio. Vocês vê todo dia namorado matando namorada, marido matando mulher. É um absurdo que está acontecendo, e por trás desses violentos acidentes de todas as partes, crimes, está seguramente a obsessão. Espíritos que são inimigos da pessoa, da família, da causa que ela abraça, acham uma maneira de violentar. Então, olha bem como é que ela fazia. Odila conservava a destra na base do cérebro, e fios cinzentos como os tentáculos de polvo as ligavam. Tem pessoas que às vezes têm dor no pescoço, né? Tem um pouco de labirintite, que o doutor dá remédio, não cura labirintite. Muitas vezes insônia, muitas vezes algum formigamento nas mãos, aquela vontade de trabalhar, mas não tem energia para ir. Ela está com aquele obsessor do lado, pegando todo no seu campo de equilíbrio do corpo físico. O sistema automático do nosso corpo físico é os neurônios da zona posterior da cabeça. Zulmira desejava a morte de Júlio, mas não cometeu o crime, só que ela não cuidou o suficiente. As forças de sombra se insinuaram pelo sentimento de culpa.
dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório que Odila seguia. Veja bem, a culpa é uma das grandes vibrações negativas que nos levam à obsessão. Ela começou a se sentir culpada, ela começou a baixar a vibração, ela estava no alto, foi baixando, encontrou a vibração da Zulmira, que era aqui, que casou. Quando casou, ela ficou do lado, não repeliu, e ela ficou com aquela energia de raiva, de ódio. Veja bem, por isso que a gente nunca deve ter inimigos, gente. Rezar, perdoar, para não ficar com aquela vibração de ódio daquela criatura na nossa vibração, atrapalhando e muitas vezes baixando o nosso poder vibratório. André Luiz indaga a Clarence, na página 136. Por que recorrer à irmã Clara para doutrinar Zulmira? Irmã Clara deve ser a Santa Clara, né? Um espírito que já atingiu um grau de amor muito superior ao dele. Ele diz o seguinte, ó, nem sempre doutrinar será transformar. Guardo alguma força magnética desenvolvida, capaz de operar sobre a mente. Não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Falo a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Quem falou isso foi Clarence, gente. E o que é que sobra para nós? Quando o Fábio falou na semana passada que eu trabalhava na parte do amor, eu até ri, mas escondidinho, porque eu estava lendo esse slidezinho aqui, né? Porque a nossa... assim, nós temos que usar as nossas técnicas, nosso conhecimento mais mental, porque o nosso coração ainda é muito fraco para poder transformar espíritos, como Nosso Senhor fazia, São Francisco fazia, São João fazia, Chico Xavier. Esses espíritos mais evoluídos têm condições. Mas nós ainda temos que ter um diálogo e algumas técnicas para poder convencer essas entidades. As forças usadas na apometria. A energia cósmica, a energia humana. Misturando as duas, vai formar um fluxo energético chamado F, o K vezes Z. Com a parte de baixo da fração, o beta, que é a energia dos médiums. Intensifica-se com pulsos pausados, firmes e energéticos, direcionados pelo pensamento, para a gente construir aquilo que a gente quer. Construir alimentos, roupas, viagens, dar energia para os médiuns viajarem, enfim, restaurar a parte doente dos espíritos e também usar a cromoterapia. A cromoterapia a nível físico, o doutor Lacerda disse que era muito fraquinha, botar uma luzinha vermelha, agora a cromoterapia em nível do espírito é altamente poderosa. Como a homeopatia também, em nível astral, faz muito mais eficiente do que no nível físico. E também a energia das estrelas.